segunda aula de hoje, a nossa aula de ciências. Na aula de hoje, eu falarei sobre a Terra e seus movimentos. Estas informações estão nas páginas 11 a 14, que são textos e atividades. Por favor, coloque as datas. Vamos para as informações. Assim como os outros planetas do Sistema Solar, a Terra não está parada no espaço. Nosso planeta realiza os movimentos de rotação e translação. Vamos falar sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz quando gira em torno de si mesma. A Terra leva 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. É por causa desse movimento que ocorrem os dias e as noites. Então, é a rotação da Terra que ocasiona os dias e as noites. Vamos falar sobre o movimento de translação. É o movimento em que o planeta Terra realiza uma volta completa em torno do Sol. E essa volta completa dura 365 dias e 6 horas para ser realizado por completo. E essas 6 horas, a cada 4 anos, juntas, correspondem ao dia a mais no ano bissexto. É quando fevereiro passa a ter 29 dias. Então, e conforme vocês ouviram, isso só acontece a cada 4 anos. Por causa do movimento de translação, acontece as estações do ano. Durante o ano, ocorrem 4 estações: a primavera, verão, o outono e inverno. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta em torno do Sol dura 1 ano. E conforme vocês já sabem, esse movimento recebe o nome de translação. E a sua principal consequência é a mudança das estações do ano. Vamos falar sobre cada estação. Aí nós temos as ilustrações que mostram as 4 estações, que são primavera, verão, outono e inverno. Vamos ver o que acontece em cada uma. Primavera é a época em que as flores nascem e os jardins ficam cheios delas. Verão, a temperatura fica mais quente, isso faz com que aconteça mais chuvas. Outono é a estação em que a temperatura diminui e as folhas ficam amareladas, e também é a estação das frutas. O inverno é a época mais fria do ano. Em alguns lugares pode até nevar. As estações do ano são importantes na medida em que favorecem ou dificultam o desenvolvimento de determinada espécie. Então, e esse movimento de translação, conforme vocês estudaram hoje, que é o movimento responsável pelas estações do ano, ele pode variar em cada hemisfério. Um exemplo, aqui no Brasil, quando está calor, em outro hemisfério pode estar inverno. E quando está primavera, aqui em outro hemisfério pode estar verão. Isso acontece quando o hemisfério norte está recebendo os raios solares com maior intensidade, ou seja, mais quente, e o hemisfério sul está recebendo com menor intensidade, ou seja, aí fica mais frio. Aí por isso é que pode acontecer de um hemisfério ser verão e no outro hemisfério ser inverno. Agora nós iremos para as atividades. Eu espero que todos vocês tenham conseguido compreender as informações. Atividade na página 13, questão número 1. Descreva como é cada um dos movimentos realizados pela Terra.
Então, o que acontece no movimento de rotação? O que é esse movimento? Lembrando que o movimento é responsável pelos dias e as noites, e outro movimento é responsável pelas estações do ano. Organize aí a sua informação e recorra ao texto. A número 2. Jorge passou a noite observando as estrelas através de sua luneta. Analise as imagens e, depois, responda as perguntas a seguir. Às 19 horas e às 21 horas. A letra A. O que mudou durante a observação de Jorge? Nas duas imagens, as estrelas permanecem na mesma posição, quarto ano. Permanecem? B. Por que isso aconteceu com os corpos celestes? Corpos celestes, neste caso aí, são as estrelas. Então, por que as estrelas saíram da posição? Número 3. Desenhe setas que indiquem os movimentos sugeridos. Na letra A, movimento de rotação. Lembrando que movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. Então, você vai fazer aí um círculo em torno da Terra. E o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. A página 14, número 4. Observe as imagens abaixo e escreva R se for relacionada ao movimento de rotação ou T se for do movimento de translação. Então, nós vamos para a escola de dia ou de noite. Podemos ir em qualquer horário, porém a ilustração ela mostra um horário específico. Então, quem é que causa os dias e as noites? Quando nós acordamos, qual é o movimento responsável por isso? Outra informação, as flores. Elas acontecem por causa de qual movimento? E o inverno? Qual é o movimento que provoca as estações do ano? Olha aí a dica, quarto ano. A número 5. Explique com suas palavras por que existem os anos bissextos. Lembrando que os anos bissextos, eles acontecem a cada 4 anos. E o ano bissexto, ele tem 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas são somadas, aí quando completa 4 anos, é acrescido, ou seja, é acrescentado um dia a mais no ano. Por isso que é chamado de ano bissexto. Organize aí a sua informação. A número 6. O que causa as mudanças, ou seja, a alternância de estações do ano entre os hemisférios? Justifique. Nós falamos que em um hemisfério pode estar com maior intensidade, pode estar mais quente, em outro hemisfério pode estar mais frio. Ou seja, aqui no Brasil nós poderemos estar no inverno e em outro hemisfério vai estar no verão ou vice-versa. Também eu peço que vocês organizem as informações e que leiam os textos para que possam aprimorar a leitura e o conhecimento. Agora, vamos para a autocorreção das atividades que foram da última quarta-feira. Eu espero que todos vocês tenham feito as atividades e que tenham acertado tudo. A página 9, número 1, a letra A resposta está aqui. A pergunta era: quais consequências o lixo espacial pode ocasionar, ou seja, pode causar? Resposta: pode causar danos em satélites, naves e até em astronautas que estejam em missão no espaço. Olhem só que perigo. A letra B era pessoal, porém pedia para dividir com a turma. Só que no momento atual
isso não será possível para alguns. Porém, realize esta questão. A página 10, questões 2 e 3, eu estarei ditando, porque essas palavras estão no texto, palavra ou número, no caso da letra A. A letra A, você vai completar com a palavra 8 ou com o número 8. A pergunta é: o sistema solar é formado por 8 planetas. A letra B, os planetas do sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que você deve começar o nome dos planetas com letra maiúscula. Observe no seu livro a escrita correta. A letra C. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1. Sistema solar. Vai lá para. É composto pelo Sol, pelos planetas e asteroides. 2. Lua. Vai lá para. Satélite natural da Terra. 3. Asteroides. Vai para. São os menores astros do sistema solar. Número 4. Plutão. Vai lá para planeta anão. E a sequência ficou 3, 1, 4 e 2. A número 4. O que determina a classificação de um planeta anão? Ele é classificado como planeta anão por ele não possuir as características de um planeta, ou seja, ele não consegue fazer as funções de um planeta. Esta informação está no seu texto. Organize a resposta de acordo com o seu entendimento. A nossa aula termina por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.